Olá pessoal, 22 horas, encontro marcado mais uma vez aqui juntos no mesmo espírito. Olha bem, aqueles a quem os deuses querem destruir, antes de tudo faz-os ficar loucos. Você sabe que o indivíduo que fica perturbado, ansioso, com a mente ocupada, com situações, com pessoas, com coisas que ocupam os seus sentidos, que limita a sua capacidade de raciocinar, de usar a razão, de ser uma pessoa centrada, firme, segura, capaz de receber do próprio Deus a orientação em momentos de decisão, em momentos de escolha, em momentos em que o indivíduo não pode vacilar. Pois bem, as forças espirituais conspiram para dividir você. Jesus falou sobre essa estratégia. Ele disse o seguinte: prestem atenção, porque se vocês ficarem divididos como um reino, vocês não vão subsistir. Vocês não terão capacidade, não vão ter capacidade. Porque todo reino dividido contra si mesmo não prosperará, não avança. Pense em você mesmo como um reino que precisa de força, capacidade, ânimo, disposição, sabedoria, conhecimento, estratégia e energia. Pense em si mesmo como esse reino que precisa colaborar para que o exército que te defende, os anticorpos, o teu sistema de defesa, o teu sistema imunológico, que responde ao seu estado de espírito, e você pode potencializar isso ou pode enfraquecer. Exemplo, quando você desiste, quando você está muito cansado, você fica dividido. Você quer viver enquanto ao mesmo tempo quer desistir de tudo. Nesse momento você está enviando uma mensagem para o seu sistema de defesa. Por isso que muitas pessoas ficam vulneráveis a doenças quando entram em estados depressivos, porque ela suspende esta capacidade de autodefesa aos invasores. E aí você começa a adoecer, porque o sistema imunológico baixa. Perturbação, ansiedade, medo, insegurança, tristeza, estados depressivos constantes como resultado de situações que está vivendo agora nesse momento, sem capacidade de administrar com aquele equilíbrio, aquela paz, aquele domínio do espírito que é necessário para resolver situações. Deus ensinou isso a Isaac quando teve os seus poços entulhados, quando vieram sabotar o seu direito de herança que o seu pai Abraão deixou. Então chegou naquele momento os caras entulhando poços e Deus ministrando o coração dele. Você não pode resistir, nem pode desistir. Ele não podia fazer isso, nem desistir, nem insistir. Você vai parar outro lugar, você vai cavar um poço ali adiante. Muitas pessoas não têm capacidade para lidar com essa situação. Eu quero ensinar para você aqui uma técnica hoje. Eu vou chamar de técnica porque nossa mente é tão nervosa que nós temos dificuldade de absorver o espírito desse conteúdo sem imaginar que essa coisa é difícil, que nós não conseguimos, e por natureza somos ansiosos. Pois bem, andar no espírito envolve atenção em alguns aspectos da sua existência. Existe aqui, na segunda carta aos Coríntios, algo muito interessante, falando sobre Jesus. No versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não.
Isso aqui parece uma dúvida, uma coisa assim que não tem definição. Não foi sim e não. Olha bem, está mostrando as características, a natureza de Cristo, a nossa condição diante dele, a nossa vocação, o modo como ele nos vê. Está escrito o seguinte: mas sempre nele houve o sim. Sempre nele houve o sim. Esse estado de bem-aventurança constante. Jesus nunca concordou com a nossa condição de miséria humana, mas sempre nele. Quando ele olha para nós, quando ele olha para você, quando ele olha para o mundo, existe nele o sim. Esse sim é um processo de aceitação. É o lugar de onde tudo começa. Ele não rejeita. Dentro de si, ele não se fecha. Ele, quando olha, ele sabe que está diante de todas as possibilidades de mudança, dependendo da resposta do objeto que naquele momento está sendo observado por ele. Então ele está olhando para você e nele existe o sim. Bom, você vai fazer a mesma coisa. Quando você vê as coisas que te desagradam no mundo, coisas que deu errado, pessoas insuportáveis no ambiente de trabalho, situações que colaboram para o seu estado depressivo, as tristezas, as angústias do mundo, da vida, tudo que vem para potencializar a nossa doença existencial, que é esta coisa de ficar pensando demais quando um problema surge, ou até mesmo em condições normais. Nós temos essa coisa de ficar pensando, e pensa tanto que muda até o seu estado de espírito e você percebe que existe uma resistência interior. Quando você vê determinadas coisas, quando você está enfrentando, encarando alguns problemas, você fica travado, sabe? Você fica amarrado. E isso é muito ruim para você. Por quê? Porque você está fechando todas as portas da comunicação do reino de Deus e da força do Espírito que comunica saídas, que comunica alternativas, que comunica uma unção que te dá toda a capacidade, habilidade, dinamismo para resolver a situação, para colocar as coisas no eixo com muito mais eficiência, sem se envolver emocionalmente com isso até o ponto de adoecer e ficar travado por dentro. Quando você vê uma pessoa insuportável, uma pessoa que te resiste, uma pessoa que você é obrigado a conviver com ela, a primeira atitude é sim. Você não está dizendo sim ao comportamento da pessoa. Você está deixando aberto um diálogo e você está entendendo a condição em que aquela pessoa se encontra espiritualmente naquele momento. A ausência dessa resistência já está dando uma colaboração incrível para tornar aquele ambiente mais favorável e para que aquele conflito que está havendo entre você e aquela pessoa, aquele conflito ele perde energia, perde a força, porque não tem material para energizar a resistência contra você. Então isso é uma coisa gloriosa e você sabe que para alcançar isso, você precisa ser como Jesus falou, como o vento. Jesus disse que os nascidos do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. O que ele quer dizer com isso? Que você é uma pessoa desorientada, vai ficar assim, tonto, não. Você não está preso ao passado. O tempo psicológico que põe você em estados depressivos e ansiedade não tem domínio sobre você. O passado já passou, não tem nenhum domínio sobre sua vida. Você consegue permanecer o maior tempo possível aqui, agora. Você não vive ansioso também por coisas do futuro, não fica vivendo o agora enquanto está imaginando o que vai acontecer depois. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Deus ensinou isso para Abraão no deserto. Lidar com a mente, ter paz, oferecer para o Espírito Santo condições que são necessárias para receber dele a orientação, a espontaneidade, a sabedoria e aguçar o discernimento. Não pense que você vai ouvir a voz de Deus ansioso, perturbado, tenso, preocupado. Então é uma forma de você pacificar a sua mente e de entrar em uma condição de paz
e você começa a ouvir a voz de Deus. E é uma coisa muito bonita, muito sutil, uma coisa que tem vozes na cabeça, é uma intuição, é daqui para cima, e você no espírito começa a tomar as decisões certas e fazer as escolhas corretas, acertadas. Você acerta mais e erra menos, porque você está numa condição de leveza. Então pense comigo, quando você vê coisas que são contrárias ao desejo da sua vida, ao seu propósito de vida, você diz o seguinte, você observa e diz, as coisas são como são. Tem algo mais objetivo do que isso, as coisas são como são. O que está acontecendo agora é o que aconteceu. Então nota que primeiro você aceita. Não significa que você está aceitando o conteúdo do momento. Não significa que você está aceitando o que está acontecendo. Você está aceitando o que aconteceu. Você está aceitando o que já é. Nota que observar as coisas desse jeito já tira de você um peso imenso e deixa você num estado de leveza, numa condição de paz que vai proporcionar todos os recursos que são necessários para encontrar uma saída com rapidez, com alto nível de desempenho e, acima de tudo, com o que há de melhor, com a orientação do Espírito Santo, que não encontra em você resistência. A sua cabeça não está barulhenta, você não está perturbado e ansioso, argumentando com Deus, com a vida e ocupando os seus sentidos enquanto dividido pela situação que leva você a essa confusão que te enfraquece. Você não está nesse limbo, você está em paz. Então esse processo de pacificação mental, principalmente nós aqui os ocidentais que não temos a prática da meditação, é uma coisa que não faz parte do nosso hábito. Meditar na palavra de Deus, pegar este livro e meditar, sem a angústia de um plano de leitura dinâmica. Tem que ler a Bíblia 2 vezes no ano, não tem que ver 2 vezes, 3 vezes, não é coisa nenhuma. Pega um capítulo só e medita. Desde que o Espírito da palavra entre em você, poxa, você está tendo muito mais proveito do que o cara que está lendo 10 vezes no ano, mas somente para receber informações e cumprir uma maratona idiota, que faz o sujeito ficar vaidoso. Aí eu li a Bíblia 10 vezes nesse ano. Poxa, sim, mas eu quero saber se o Espírito da palavra entrou, se foi o suficiente para pacificar a tua mente e para que você diga sim para a vida. Por que sim? Porque nele, está escrito aqui, em Cristo, nele sempre houve o sim. Então ele chegava em Samaria, sim. Ele chegava até mesmo entre os religiosos, aquela angústia toda, dentro dele aquela paz, sim. Ele não olhava com resistência emocional, por isso que ele estava sempre aberto à restauração de todo tipo de gente que estava ali. Isso liberta você do preconceito, porque quando você diz sim, você está perdoando, você está deixando que o mundo seja do jeito que é. Você não está ali para mudar coisa nenhuma. Você está ali para dar uma contribuição de mudança que vai ocorrer a partir de você, quando o poder do Espírito começa a influenciar todos que estão em sua volta e quando essa energia começa a circundar aquele ambiente, a encher aquele ambiente. Existe uma paz ali. E aí você expõe suas ideias, você fala. Aí a sua energia é outra enquanto resolve problemas. As coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Então você vai entender como esse processo cria mais sofrimento e infelicidade. Esse dia é ruim, aquela pessoa é ruim, essa situação é ruim. Essa situação é o que é. Você diz sim, não à situação, mas aquele momento que você se encontra. Olha como você está aberto para receber ideias criativas e mudar o que quer que seja em uma outra energia sem contaminar o ambiente. Então a questão é, ao observarmos o mecanismo da nossa mente, como eu estou operando no mundo em que eu vivo,
Quando eu me observo e vejo quais são as coisas que me deixam perturbado e ansioso, eu estou observando que existem padrões de resistência que foram criados em mim, potencializados por um preconceito, por uma coisa que eu estou imaginando antes de ter plena consciência do que na realidade está acontecendo. Eu acho que eu estou sendo claro, não? E aí você permite que o momento atual exista. Você permite que o que está acontecendo realmente seria insano você dizer isso não é verdade. Então, primeiro você permite. Primeiro você aceita, depois você age. Primeiro você aceita, depois você age, faz as coisas. Quando você consegue permanecer nesse estado de espírito, o equilíbrio, a sabedoria, a espontaneidade, você vai ter mais chances de fazer manobras interior, para não fazer coisas precipitadamente das quais depois se arrepende. Então isso você alcança, você consegue permitir que o momento atual exista. Isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, o estado da verdadeira paz, e aí você vai ver o que acontece. Quando você está tomado por esta paz, você parte para a ação. Olha que coisa gloriosa isso, gente. Isso é andar no espírito, não tem nada a ver com religiosidade. Quer dizer, você se observa e sabe quais são as coisas que estão causando perturbação em sua vida. É brincadeira isso. Aceite, depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele e não contra. Torne um amigo e aliado e não seu inimigo. E isso transformará toda a sua vida como por um milagre. Então é uma situação que está aqui muito desagradável, mas você se torna um aliado do momento. Você não está aceitando o que está acontecendo, mas quando você se põe nesse estado de bem-aventurança constante, você se torna um aliado para resolver problemas. Nesta redução de conflito, você concentra forças e as chances de dar certo são infinitamente maiores. Foi assim que Jesus, quando visitou esse planeta, se relacionou com os religiosos daquela época, com a resistência sistêmica. Foi desse jeito. Foi desse espírito que ele entrou em aldeia de samaritano, nesse espírito que ele conversou com pessoas de todas as nacionalidades e a energia dele foi captada da melhor forma possível. O pessoal queria ficar perto dele. Você sabe que judeu não se dava com samaritano. Samaritano não queria saber de judeu perto deles. Acontece que Jesus foi visitar os samaritanos e eles pediram para ele ficar mais, porque a energia é boa. Jesus não estava concordando com nada do que estava vendo ali. Tinha alguns aspectos positivos, lógico, mas o que não tinha nada a ver, Jesus não entrou batendo de frente com aquela gente. A energia do ensino, o espírito, o modo como ele estava envolvido com os valores da sua visita, a importância daquelas pessoas, a coisa estava muito mais acima de tudo. Poxa, o pessoal queria que ele ficasse mais, está lá escrito. Quando ele foi embora, pediram, fica mais um pouco com a gente. Poxa, nada mal, né? Para quem não quer ver cara de judeu. Pede para um deles ficar com eles mais um pouquinho, é porque o cara era boa praça, e você vê a diferença que existe hoje desse universo religioso, que vive com Bíblia para cima e para baixo, e quando chega o povo já quer que saia. Por quê? Poxa, um espírito ruim de contenda, angústia, perturbação, exigências e de todas as coisas nocivas que você sabe que provoca na vida de pessoas que você pensa que está ajudando, porque está fornecendo um texto da Bíblia, mas a sua energia ela é totalmente incompatível com a proposta. Então Deus quer parceiros. Esse estado de espírito que você desenvolve aqui, quando você põe o sim em você, esse estado de espírito te liberta de muita coisa ruim, de preconceitos, da perturbação que divide o homem e o enfraquece. Você ganha espontaneidade
ideias criativas surgem assim do nada mesmo, porque você está leve, você entra naquela condição que Jesus falou para os discípulos, para não viver ansioso, e quando forem questionados, nem ficar preocupado, porque naquele exato momento não é você que vai falar. Olha, Jesus está falando, é o vosso Pai falará por vós, Ele vai falar. Então não estejais ansiosos em como ou o que haver de falar. Se renda. Essa rendição interior te liberta e põe você numa condição de receptor da energia do reino de Deus. E você vai compartilhar isso, e aí você vai saber a grande diferença que existe entre espiritualidade e religiosidade. O que significa andar no Espírito e oferecer esses frutos do Espírito como resultado de algo que já aconteceu em você. E não de algo que você se esforça para que aconteça um dia. Tá bom? Vamos ficando por aqui nessa meditação de hoje, que ficou muito prolongada. Um beijo bem grande do seu amigo Epitácio Magalhães, e quero lembrar você, todos os dias às 22 horas nós estamos aqui nesse canal. Quero que você se inscreva e quero que você também compartilhe, porque nós vamos começar agora aqui alguns capítulos falando sobre andar no Espírito, a honra e esta potência do domínio, não do controle, mas do domínio. Você vai ser uma pessoa mais forte, capaz e vai ficar mais rico. Porque a riqueza vem desta consciência e vem desse lugar que você, uma vez assentado com Cristo nas regiões celestiais, é óbvio que quando principados e potestades estão debaixo dos seus pés, você avança, meu amigo. Porque essas forças não têm poder para te enfraquecer, empobrecer e atrapalhar. Então você vai prosperar também materialmente, vai ter acesso à mesa de Deus e aos recursos que Ele deu para Abraão, Isaque e Jacó. Aqueles que foram chamados do Ocidente e do Oriente. Você será um dentre os que do Ocidente Deus está chamando para sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó e desfrutar em vida, enquanto está aqui, das riquezas do seu reino. Mas nesse espírito, porque é sempre nesse espírito que Deus opera em nós. Fora disto, é ilusão, é esperança vazia, é aprender com a experiência, com o sofrimento. E você já passou dessa fase. Não precisa estar aprendendo com sofrimento para pegar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que sofrimento é para as costas do tolo. Você já passou dessa fase. Você vai aprender com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Então fica ligado, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para que todas as vezes que entrarmos aqui, você vai ser desperto e vai ficar ligado desse momento de reflexão diária às 22 horas e compartilha com o maior número de pessoas possível para ajudar aqueles que precisam ter acesso a essas riquezas que nesse momento estamos compartilhando aqui. Tá bom? Seja generoso e faça a sua parte, que além da bênção que você está recebendo agora, Deus vai acrescentar aquela bênção que Ele acrescenta a quem compartilha, do bom e do bem que recebeu. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo esta vida na devocional desta noite de segunda-feira. Que o poder do Teu Espírito enriqueça e que o Senhor venha ao encontro das necessidades mais urgentes. Esta criatura que está sendo treinada como um príncipe herdeiro para receber as Tuas bênçãos e a Tua riqueza, a Tua força, a potência da sabedoria, de ideias criativas, de coisas que quando o Senhor faz, a vida do homem muda e muda radicalmente e sem retrocesso, porque é irreversível a Tua vitória, meu Pai. E eu te peço agora que esta bênção entre nesta casa, nesta família, nesta vida, nesse corpo, templo do Teu Espírito Santo, e que as mãos dos Teus filhos aqui sobre as minhas mãos receba a energia e o poder do Teu Espírito. Eu compartilho agora do alto da cabeça, planta dos pés, e todo medo, insegurança, tudo que divide esta pessoa, tudo que enfraquece, tudo que causa perturbação, em o nome do Senhor Jesus desapareça agora. E o domínio do Espírito e a força, o equilíbrio, a capacidade, a energia, a inteligência comece agora a dominar todos os espaços desse ser. A sua mente, o seu inconsciente, a sua vontade, as suas emoções, que sejam agora ungidas pelo poder do Espírito Santo. E enquanto no leito em repouso nesta noite,
receba o bálsamo do Senhor, da restauração e da força, e que amanhã seja um dia vitorioso, cheio de realizações e oportunidades. Que o Senhor crie circunstâncias para dar a esta vida capacidade, unção, que o Senhor venha sobre esta pessoa, dando coragem, ânimo e disposição, realizando coisas inimagináveis, com o potencial e a criatividade que o Senhor compartilha com quem busca em Tua santa e gloriosa presença. Eu abençoo esta vida, o leito em que esta pessoa dorme, o travesseiro que vai restaurar a cabeça, que o bálsamo do Senhor esteja aí e que ela seja fortalecida e prospere e avance e tome posse de todas as bênçãos que lhe é de direito, e todos os sabotadores fiquem envergonhados em ver a vitória desta vida, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Um beijo bem grande do seu amigo Epitácio Magalhães. Que Deus em Cristo fortaleça, que esta oração entre em você com toda alegria e que você receba a vitória do Todo-Poderoso. Lembre-se de compartilhar, se inscrever e dar oportunidade para que outras pessoas recebam também da mesa de Deus que você está recebendo agora. Amanhã, 22 horas em ponto, aqui nesse mesmo horário, você tem essa devocional comigo. Estamos agora nesta série, Andar no Espírito e absorver a bênção de Deus no Espírito da honra. Tá bom? Fica com Deus. Uma noite de paz, tranquilidade e sossego. O Senhor está contigo. Um beijo bem grande. Fica com Deus. Tchau.